Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Eu tenho 13 minutos pra ver esse vídeo. Temos Gon Freaks e o processo do luto, mais uma música, ou mais um vídeo de psicologia do Rafael Let's Go. Tava 3 episódios de Spy Family atrasado que eu preciso ver. Mas é porque eu tô apaixonado por ReZero, eu tô viciado em ReZero. Eu sou o Rafael, psicólogo, e ninguém está livre do sofrimento, nenhum Hunter. Hoje voltamos a falar sobre Gon Freaks, Gon escolha do Freaks. anime do mangá. Vamos lá. A cena mais marcante de Hunter x Hunter, pelo menos pra mim, é com certeza o arco de ódio do Gon. As ações dele nessa parte tem muito a ver com o que houve no passado, mas também essa cena me lembrou algo que todos nós, em algum momento, poderá passar: o luto. Ninguém passa por essa vida sem sentir nenhum tipo de dor emocional. O luto principalmente gerado quando pessoas queridas nossas se vão. Pô, 2014 pra mim foi um desastre, tudo por causa de luto. Essa cena se aplicou no Olha o que ele falou, olha o que ele falou. pessoas queridas nossas se vão, mas também, por exemplo, quando relacionamentos terminam. Em 2014, eu terminei o meu primeiro namoro. E detalhe, no meu primeiro namoro, o meu namoro durou 3 anos. O negócio era tão estável que eu achava que eu não ia ter mais ninguém na minha vida que não fosse ela. O namoro durou quase 3 anos. E acabou sendo que meses antes eu perdi o meu avô, que faleceu de velhice mesmo, e ele era a maior figura paterna que eu tive, tá ligado? Porque o meu pai me abandonou quando tinha 2 anos de idade, tá ligado? Então minha mãe foi mãe solteira pra me criar. E ainda pra completar, eu comecei a ter as minhas primeiras frustrações na faculdade. Tudo isso no mesmo ano. 2014 foi o ano em que eu tive um baque atrás do outro, tá ligado? E aí 2015 foi quando eu criei o canal. Mas, 2014 foi um desastre. Foi um desastre na minha vida. Nossa. Enfim. Seguindo. É interessante ver como essa cena se aplicou no contexto do Gon, no contexto de Hunter x Hunter. Togashi mostrou como o Gon estava passando por um luto e adaptou essa realidade para o universo de Hunter x Hunter. Os psiquiatras Thomas Holmes e Richard Hare fizeram uma compilação de eventos estressantes na vida das pessoas, e a morte de um ente querido foi considerado o maior estressor que alguém pode experimentar durante a vida. O luto perturba a homeostase do corpo, o equilíbrio. Ele aumenta a atividade cerebral, a amígdala, o córtex pré-frontal, a ínsula, ou seja, todas as áreas do cérebro que controlam o processamento emocional e a dor são impactadas, justamente porque a dor emocional desencadeia o centro de recompensa do cérebro, criando vício na pessoa ou circunstâncias perdidas. E no luto, o cérebro é privado de recompensa. A psiquiatra Kubler-Ross fala que não há uma resposta típica à perda, pois não há perda típica. Nossa dor é tão individual quanto nossas vidas. Inclusive, a psiquiatra que denominou o termo que frase! Do luto. Existem vários padrões, mas a forma que cada um lida com o luto é totalmente diferente. Gon não segue sequencialmente a lista de fases do luto, mas demonstra todas elas nesse arco. O luto é um processo doloroso, mas totalmente necessário. Não existe certo ou errado nesse processo. Desde que eu perdi o meu avô, que foi o primeiro choque do ano de 2014, que foi em janeiro, foi em janeiro de 2014, até eu me sentir totalmente bem de novo comigo mesmo, foram 24 meses. Foram 2 anos. Só no início de 2016 que eu comecei a me sentir bem comigo mesmo, tá ligado? Os meus 5 estágios do luto demoraram 2 anos. Pro ciclo poder tipo, superar. A pesquisadora Marie-France Tudo começou com o falecimento dele. A recuperação do luto foi mais lenta em indivíduos que mostraram maior atividade no núcleo accumbens, uma região do cérebro associada à busca de desejos, o que provavelmente reflete a atividade contínua para buscar o que foi perdido. Não existe comprovação científica que passamos por todos esses 5 estágios de maneira sequencial. O que sabemos é: o luto é um processo altamente individualizado, não tem cronograma ou
roteiro específico e muitas pessoas acham que suas vidas são melhores após passar do luto, devido ao crescimento pós-estresse. Como acontece isso no Gon? A perda do Kaito pro Gon é muito repentina. Foi simplesmente de uma hora pra outra. A Pitou chega, arranca o braço do Kaito e o Gon e o Killua ficam totalmente vulneráveis. Eles eram mais fracos que o Kaito. O Kaito não conseguiria vencer ela, como eles conseguiriam. O Gon se enche de fúria ao ver o braço do Kaito e quando o Gon já estava prestes a atacar a Pitou, o Killua deixa ele inconsciente e foge com ele. O Gon, após acordar, ele se sente bastante otimista sobre a situação. Ele cria expectativa sobre o Kaito, apesar do Killua saber que não tem como ele sobreviver àquela situação. E para mim, nesse momento, começa o primeiro estágio que o Gon passa do luto. A negação. Por muitas vezes, justamente esse é o primeiro estágio, onde a pessoa não quer aceitar o que acabou de acontecer. A negação é um processo inconsciente que serve para proteger a pessoa do desconforto ou ansiedade. A minha primeira perda de impacto não foi meu avô, foi minha avó, 8 anos antes, né? Foi 2006. Só que eu ainda era meio jovem, eu tava com 12, ia fazer 13. Isso, eu tava com 12. Só que eu ainda tinha muito... Eu tinha todo o meu ciclo de amizades ainda tava perto de mim, sabe? Eu tinha os meus amigos pra me apoiar... E eles me ajudaram muito durante todo o processo, logo depois do falecimento da minha avó. Não é à toa que, tipo, uns meses depois, eu já tinha superado, tá ligado? Porque eu tinha eles lá. Quando aconteceu com meu avô, eu já tava morando em Brasília. Brasília é um lugar muito isolado. Você não tem tanta facilidade pra fazer amigos, ainda mais eu, nordestino, me mudando pra lá. Eu tinha pouquíssimas pessoas próximas na faculdade e eu só estudava e ia pra faculdade, tá ligado? Eu só vivia pra estudar. Então, todas as pessoas que eu amava muito, que poderiam me ajudar no processo de luto da perda do meu avô, estavam longe de mim. E eu acho que essa solidão que Brasília meio forçou pra cima de mim, por eu ter naturalmente dificuldade de fazer novas amizades lá, por conta do preconceito que eu sofria na faculdade por ser nordestino, e das pessoas, das famílias lá serem mais isoladas, e você não ter tanta essa proximidade como é assim em cidade do interior, meio que atrapalhou bastante pra que eu conseguisse superar, tá ligado? O Gon não aceita em nenhum momento que o Kaito poderia ter morrido. Todo mundo meio que percebe que o Kaito não sobreviveria àquela situação. Mesmo assim, ele desenvolve um grande otimismo quanto a isso. Cria um cenário onde o Kaito teria fugido e estava esperando por eles. A negação não é apenas a tentativa de fingir que a perda não existe. É uma forma também de tentarmos absorver e entender o que está acontecendo. Mais tarde, o Gon repete esse processo quando ele vê a marionete do Kaito. Ou seja, ele passa por essa fase 2 vezes. Ele acredita ainda que pode fazer o Kaito voltar ao normal. Cada uma das 5 etapas de luto pode se repetir durante todo o processo de cura. A negação é um estado que provavelmente será experimentado pelos enlutados. Pô, essa foi a que mais doeu, velho. Semanas após o A negação foi a que mais doeu. Novamente durante a jornada do luto. Mas antes de passar novamente pela fase de negação, Gon chega ao estágio de depressão. Geralmente, quando a pessoa passa por esse estágio, ela começa a perceber que não tem nada mais o que fazer. E começa a amadurecer a ideia de que a pessoa se foi. Mas no caso do... Eu lembro do primeiro momento que eu chorei por conta do falecimento do meu avô. Mas hoje eu dou risada porque eu tô lembrando a situação em que eu tive a primeira crise de choro. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito... Se eu contar o contexto do momento em que eu tive a primeira crise de choro, assim, desse estado de depressão... Não, eu não vou... Matt, eu não vou contar. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso e é algo muito íntimo. Do Gon acontece de uma forma não vou contar. Após perder para o Knuckle, Gon se sente impotente. Ele percebe que a força que tem não é o suficiente para salvar o Kaito. E ele acaba desabando em choro. O choro dele é por isso. É nesse estágio, na depressão, onde talvez a pessoa enlutada precise de mais apoio. Hoje eu dou risada por lembrar dessa... Do Gon que tinha um quilo ali desse dia específico, mas... Gon então entra no estágio de raiva. Quando o Gon encontra a Pitou finalmente, ele fica com uma raiva extrema naquele momento. Ele usa ali totalmente o seu ódio para meio que
fazer a Pitou trazer o seu amigo Kaito de volta. O mais legal é o narrador do anime narrando essa cena. Ele fala que o Gon tem mistura de sentimentos, porque ele vê ali a pessoa que ele está com raiva simplesmente não reagindo, em defesa. E isso causa um conflito no Gon. Essa é a primeira vez que o Gon passa pela raiva. O estado de barganha ou negociação tem como característica ali o que poderia ter sido feito para mudar o que aconteceu. Gon finalmente aceita que o Kaito morreu, só que começa a se questionar sobre o que poderia ter feito. E o que vemos então é uma série de pensamentos contrafactuais. Aquele, se eu tivesse feito isso... Se eu e se, o famoso aquilo, e se, tá? Como se estivéssemos tentando entrar em um controle, como se quiséssemos estar no controle da situação. E essa fase é marcada pela culpa. A culpa frequentemente resulta de um pensamento distorcido, ou seja, ser muito duro com nós mesmos sem uma evidência plausível. Esse tipo de pensamento autocrítico às vezes é chamado de tirania dos supostos. A pessoa nessa fase costuma se concentrar no que não fez, no que sente que deveria ter feito, e esquecem de tudo que fizeram. Muitas vezes a pessoa... Nesse caso não tinha muito o que eu fazer, tá? Com relação ao meu avô, porque meu avô era um fumante compulsivo desde os 20 e poucos anos de idade. Ele tinha enfisema pulmonar e ele naturalmente, nos últimos 5 anos da vida dele, ele respirava por aparelhos. Ele tinha uma máquina, não portátil porque ela era grandinha, mas tinha uma máquina dessas de respiração automática para bombear oxigênio pro nariz dele em casa, tá ligado? E ele tinha que sair com essa máquina pra tudo quanto é lugar. Ele tinha essa grande de ficar em casa e ele também tinha aqueles tubos de oxigênio pra quando ele precisava sair de casa pra uma consulta, comprar alguma coisa e tudo mais. Então, nesse sentido, não tinha muito o que eu fazer. Então, eu acho que eu não passei tanto esse tipo de sentimento do e se com meu avô. Eu acho que eu tive mais com relação às frustrações da faculdade e a terminar o namoro. Sim, fez diversas coisas para ajudar aquela pessoa, só que isso não acaba sendo percebido no momento do luto. O Gon não percebe que tinha feito de tudo para salvar o Kaito. Ele ficou inconsciente, ele não teve culpa. Era uma situação que estava fora do controle dele. Dado o quão desconfortável a culpa pode ser, pode fornecer uma forte motivação para se desculpar, corrigir ou compensar um erro e se comportar de forma mais responsável. Por exemplo, estudos sugerem que a propensão à culpa pode estar relacionada à empatia, bem como à confiabilidade. Os autores desse artigo constataram que indivíduos propensos à culpa têm um forte senso de responsabilidade e com isso são mais confiáveis. Em outras palavras, ela é sensível ao que a outra pessoa antecipa e por isso se sente responsável por atender às expectativas de outra pessoa. Ou seja, a pessoa que já tende a se sentir culpada, nesse momento pode sentir mais ainda. Ô chat, eu tava com um plano de fazer esse react em 13 minutos, né? Mas o papo foi tão profundo, eu comecei a dar tanto exemplo da minha vida pessoal, que a gente vai ter que deixar o início do jogo do Grêmio pra depois. A gente vai perder os primeiros minutos mesmo e não tô nem aí. Ninguém fala pro Gon. Quem pede desculpas, o papo tá bom. Agir diferente, o conteúdo do Rafael tá muito bom. Essa é uma fase bastante difícil. A pessoa literalmente pode ficar presa ao que não fez. Ninguém é culpado por não saber o futuro. Tentar pensar que tomou a melhor decisão com as informações que tinha na época, ter ciência disso pode ajudar bastante. Podemos ficar bastante presos nessa fase do luto. E o problema com esses pensamentos é que todos eles terminam nesse cenário irreal onde a pessoa não se foi, prolongando esse processo. Afinal, isso não é a realidade. Depois de se culpar, reclamar, colocar culpa em qualquer outra coisa, Gon volta ao estágio de raiva. Depois do fato de perceber que o Kaito não voltaria mais à vida, Gon entra em um processo de raiva extrema. Até e acontece o que a gente conhece. Vida. Esse é basicamente o estágio onde você assimila que de fato perdeu aquela pessoa. Só que ao invés de aceitá-lo, você meio que se revolta com a situação. Você tenta encontrar algo ou alguém para culpar. Você começa a sentir um sentimento constante de injustiça, ressentimento e raiva. E eles continuam a se acumular em sua mente. Mas eu fui muito injustiçado no fim do meu primeiro namoro. Muito. Que você não é. Foi o que meio que aconteceu com o Gon. Tirou ele ali da sua linha de base emocional. E apenas depois de despejar essa raiva, que Gon chega na aceitação. Gon aceita que não pode mais ter o Kaito como ele era antes. E decide finalmente seguir em frente. E tentar viver agora com a nova realidade. Em vez de negar o que aconteceu. Gon decide fazer o que pode com a situação atual. Que não pode mais ser modificada. Ele chora, fica triste ao falar do Kaito pro Gin. Mas as palavras do Gin de
desconforto já afetam ele, fazendo ele voltar ao normal. Quando superamos o luto, é mais ou menos isso que acontece. Aquela dor não sai, mas conseguimos continuar seguindo em frente. Aceitação também não significa esquecimento, não significa que voltamos à negação, fingindo que não aconteceu. A aceitação significa abraçar o presente e perceber que a nova realidade não é igual como antes, mas ela sim vai ser muito boa. Se alguém próximo a você estiver passando por esse processo de luto, tente não dizer isso vai passar ou algo assim. A pessoa naquele momento ela não consegue ver isso. Uma boa maneira de ajudar é fazer igual o que Lua fez com o Gon. Escutá-lo, deixa a pessoa falar. É a melhor forma de ajudar alguém nesse processo. Isso é verdade. Uma criança que passou por um grande sofrimento, o maior que ele tinha passado em toda a sua vida, o fato de ele ser criança, ter sido abandonado, de ter negligenciado suas emoções, tudo isso contribuiu para essa explosão de emoções. Ninguém está livre do sofrimento, e quando envolve culpa, esse sofrimento pode ser ainda maior. Afinal, poucos sofrem mais do que aqueles que recusam a perdoar a si mesmos. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Eu sei que a gente vai perder os primeiros minutos do jogo, mas eu quero só dar uma enfatizada no momento, naquele detalhe que eu tinha falado sobre frustrações na faculdade, só pra explicar pra vocês direitinho o que era, tá? Pra quem não tá ligado, não sempre, né, mas eu me mudei pro interior da Bahia quando eu tinha 2 anos de idade, 1 para 2 anos de idade, tá? E eu sempre fui criado aqui, entre Barreiras e Engical, uma cidade de 200 mil habitantes e uma cidade de 14 mil habitantes, minúsculas. Minúsculas não, né, que Barreiras é relativamente grande, mas eu tinha uma visão de mundo muito limitada morando aqui, tá? Quando eu fui fazer faculdade, basicamente o que todo mundo falava é: Moreno, você é bom em matemática, tem que fazer engenharia. Moreno, você é bom em matemática, tem que fazer engenharia, porque engenharia vai dar dinheiro. Engenharia vai dar dinheiro, tem que fazer engenharia. Você é bom em matemática, vai fazer engenharia. Aí, obviamente, o Moreno de 17 anos de idade... 17 não, né? Eu já tinha feito 18. Ouvindo as sugestões da galera, quando eu fui me inscrever pro ProUni com a nota do Enem e tudo mais, falei, não, beleza, eu vou me inscrever para esses 2 cursos de engenharia que eu acho que é o que mais combina comigo. E eu fui aprovado em um. Só que aí o que acontece? Os anos foram passando, os estudos iam acontecendo, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita facilidade na escola. Sempre, desde o ensino fundamental, ensino médio e tudo mais. E os primeiros semestres de faculdade, ainda mais que era base matemática, tá ligado? A grande maioria das matérias era base matemática. Era só aplicação. E eu lá, tirando nota alta, tranquilo, o bolsista integral na faculdade, se dando bem pra caramba, passando em todas as matérias sem dificuldade. Quando chegou no 5º semestre, que foi justamente o primeiro semestre depois do falecimento do meu avô, começaram a ter mais matérias de engenharia em si, sacou? De se abordar problemas, de solucionar problemas. E aí começaram a vir os estágios. Eu fui começando a estagiar em empresas diferentes, tá ligado? Pra conhecer mais, entender mais o curso. E no final das contas, foi justamente nesse 5º semestre que eu comecei a ter dificuldade. E aí eu falei, ué, cara, por que eu tô com tanta dificuldade nisso? Por que eu tô com tanta dificuldade naquilo? No final das contas, como eu era uma pessoa muito próxima dos professores, sim, eu era próximo dos meus professores, eles conversavam muito comigo, até mesmo nos corredores e tudo mais, e esses os professores começaram a notar esse pequeno problema começando a rolar pra cima de mim. E aí eu comecei a notar isso, meus colegas de sala começaram a notar isso, e até os professores começaram a notar isso, de que talvez eu não era uma pessoa que nasceu pra engenharia, tá ligado? Pra mim, a minha mente, ela funcionava muito mais pra área acadêmica, pra matemática em si, tá ligado? Não pra matemática aplicada em engenharia de formas diferentes. E aí começou a vir esse sentimento de frustração, de, mano, e se eu tivesse escolhido matemática desde o início, e se eu tivesse escutado a minha própria mente, tá ligado? O meu próprio desejo de fazer matemática. Esse e se foi o e se que mais pegou, tá ligado? E eu fico até hoje agoniado de vez em quando eu penso que eu desperdicei vários anos da minha vida fazendo um curso
que no final das contas não combinava comigo. Só usava um negócio que eu era bom pra caralho. Não é à toa que eu tenho o plano de voltar a estudar nos próximos anos e eu quero realmente fazer matemática. Ixi, a internet começou a ficar ruim do nada. Meu Deus do céu. Tá dando travada. Enfim, você do YouTube, gente, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.